Estava ligando o ar-condicionado aqui. Muito bem, então, senhoras e senhores, estamos novamente no seu seriado predileto, O Livro dos Espíritos, com a ausência da Amanda, deve entrar posteriormente, né? Mas estamos aqui com o serial killer de Pernilongos, o netinho do Herculano Pires. Você viu ontem lá já, hein? Este narrador que vos fala, da gens Cláudia, um patrício romano exilado nesse fim de mundo, que é o Brasil. E com ele, o servente de pedreiro que ajudou a construir as pirâmides do Egito. O ET, eterno ET, Jorginho. Na sua nave maionese. Cara, vamos lá. Quem é que lê hoje? 124. Posso ler? Comece. Opa, manda bala aí, meu filho. 124. Havendo espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto, haverá gradações, sem dúvida, entre esses dois extremos? Sim, por certo, e constitui a grande maioria. Chama a atenção Agora, para aí é esse tipo de pergunta que as pessoas não entendem, levaram aquela ideia do Rustam, do caminho puro de Jesus. Porque aqui diz o seguinte, ó, uma vez que há, quer dizer, A com H é que existe, que desde o princípio segue o caminho do bem absoluto. Na verdade, aqui para mim deve ter uma explicação para a gente entender bem o que é isso, porque é isso que o nosso amigo lá defende e que como é que chama? Nos ditados espirituais do Rustam, eles colocaram, sim, que existem espíritos, entre eles Jesus, que desde o princípio só seguiam o caminho do bem. Agora, aqui fala o seguinte, outros escolheram o caminho do mal absoluto, como é que pode? Porque, olhe bem, olha qual é a minha pergunta. Se nós somos criados simples e ignorantes, e quando no nosso começo nós não temos livre-arbítrio, nós somos guiados especificamente por espíritos superiores, como é que você pode escolher o bem absoluto ou o mal absoluto? Ô, Jorginho, isso aí coloca meio que no sentido figurado, por duas coisas. Conforme vamos tomando a consciência que a gente vai tendo conhecimento do bem e do mal. Aí o que ele diz aqui? Vamos falar que um espírito que pegou o caminho do bem absoluto aí, a primeira premissa, a reencarnação é uma necessidade, a gente vai reencarnar. E os espíritos já disseram, quem chega à perfeição, todo mundo vai chegar, só que alguns com menos reencarnação, outros com mais reencarnações. É o nosso caso, que a gente está até discutindo, que a gente só fica errando, e desce cacetar. Vamos falar que Jesus seguiu esse bem absoluto. Ele não deixou de reencarnar, ele cometeu falhas, mas foram falhas mais leves. Então, se você pegar a linha progressiva de Jesus, praticamente é uma reta. A nossa já é tudo assim, já. A nossa é um pico lá, um pico para baixo. Do Jesus é uma coisa mais ou menos, mas tem seus piquinhos. Ele errou, acertou, só que desde o início, vamos falar assim, ele mais acertou do que errou. A gente que desceu montanha abaixo aí não para mais de descer montanha abaixo. Então, Claudinho, meu filho, você que é o nosso homem PDF aí, dá uma olhadinha nos seus PDFs de tradução, se realmente as perguntas que estão em algumas outras seguem realmente essa coisa literal aqui, porque aqui está espíritos que desde o princípio. Aí que é complicado. Então, a da FEB está desde o princípio. Princípio, é tudo princípio, o meu princípio também. Desde o princípio, esse aqui é o da... Mas esse princípio que eu falo para vocês não é quando o homem já começou, o espírito já começou a reencarnar
na espécie homem? É um pouquinho, depois que já deu os primeiros passos ali, o instinto não dominava tanto mais. Os 3 que eu tenho aqui falam desde o princípio. Mas então aí, Claudinho, você compreende literalmente a si mesmo está perguntando? Porque eu fico na dúvida. Para mim, deve ter algum. Porque ninguém segue o mal absoluto. Porque o mal absoluto, a gente seria demônio. Então, não entendo o mal absoluto como demônio. São pessoas que ainda persistem no erro porque acham que estão certas. É sentido figurado. A pessoa continua sendo exilado de planeta em planeta porque fica aí dando mais, tipo, seja por prazer material, seja por gostar de fazer mal para os outros, ele vai seguir nessa decadência dele, até uma hora que vai se tocar da vida e vai começar a arrumar outros caminhos. Então, porque aqui ele fala que existem vários graus, né, entre os que seguem o bem absoluto e os que seguem o mal absoluto, e existem inúmeros graus. Então, tem pessoas que são muito boas, pessoas que são mais ou menos boas, tem pessoas que são mais ou menos ruins, tem pessoas que são muito ruins, quer dizer... É uma escala infinita e muito grande. É como do branco ao preto, uma escala de interminável. Enorme. E aí, eu entendo isso. Porque essa pergunta, então, aqui, na condição literal, dá aquelas interpretações de Rustan, das pessoas considerarem que tem espíritos que nascem diferentes, entendeu? Agora, você já colocou, Babu, que esse princípio aqui é quando o espírito já caminha no estágio hominal. Aí tudo bem. Hominal, só que, tipo assim, as primeiras encarnações nossas ainda, em corpos muito primitivos, a gente é muito mais instinto ainda. Então, essas primeiras reencarnações ainda no corpo primata ainda, Emmanuel falou que a gente não leva muito em consideração, porque a gente é muito instinto ainda. A gente começa a bater mais por instinto do que tipo, um livre-arbítrio, assim, uma escolha mais justa, assim, né? Depois que a gente começa já a ter um percebimento um pouquinho melhor, a gente começa a ter um juízo um pouquinho melhor do que é bom escolher do que é mal, eu acho que é a partir desse princípio que ele fala, não é do princípio, nem do princípio inteligente que saiu de lá e cavalgou todos os reinos, e nem do princípio, a primeira reencarnação como espírito nominal. Vai ter um lequezinho ali de reencarnações, as primeiras reencarnações que não contam. Que é um... Diga aí, Claudinho, você vai falar alguma coisa aí. Então, aqui é um item que, por exemplo, quem é rustanguista vai dizer, olha, aqui ele não está falando em encarnação. Que está falando espíritos que seguem desde o princípio o caminho do bem, não está falando que eles reencarnam. Mas espírito com letra maiúscula. Aliás, inclusive, né, uma pergunta que eu tenho certeza que o Jorge está pensando. Os que eu acabei de falar era o que o Jorge estava pensando. Aqui não está falando em encarnação. Já estou pensando sua questão direto da sua mente. Mas eu falei, as duas premissas. Não está falando em encarnação. A mas encarnação aí é uma interpretação nossa. Mas porque olha, por favor, quando ele fala desde o princípio, não está, porque olha bem, vamos pegar, como a gente tem que ler o livro dos Espíritos, a pergunta anterior, 123. Por que Deus tem permitido que os espíritos possam seguir o caminho do mal? Olha bem. Então, por isso, tudo maiúscula, já é espírito em corpo animal. E tudo bem. Todavia, a sabedoria de Deus está na liberdade que ele deixa a cada um escolher, porque cada um tem o mérito de suas obras. Na pergunta, resposta 123. Na 124, ele fala o seguinte, que eu acredito que seja mais a explicação do Claudinho, que a grande maioria dos espíritos podem, do mal absoluto ao bem absoluto, ter essa gradação de espíritos. Fica superentendido que o que você falou,
quando o espírito já chega na condição hominal e aí está encarnando como espírito. Não é princípio inteligente. Mas eu pensei em colocar essa dúvida e o Cláudio, como médium que captou o Divino Guru a colocação. Mas aí, mas o que que eu... certeza que ia colocar isso. Mas o que eu coloquei quando eu comecei a responder? Assim, ó, a gente tem que partir de duas premissas. Primeiro, que a reencarnação é necessária. Kardec já colocou isso na obra, a gente já estudou aqui já, que a reencarnação é necessária. Então não tem como um espírito ficar só espírito, a gente vai ter que reencarnar. Mesmo que não fale reencarnação aqui, aí você está indo, Jorginho, para a teoria de Rustam, mas Kardec fala, os espíritos falam que é necessário... Eu estou seguindo as perguntas anteriores. Mas qual que é o princípio que o Kardec colocou? Mas calma aí, qual que é o princípio que o Kardec dos Espíritos falou? Que a reencarnação é uma coisa necessária. Sim. Então não tem como a gente pegar essa pergunta e falar que o Espírito não reencarna. Se é uma premissa verdadeira de partir que todo Espírito tem que reencarnar. Então não tem esse jogo de dúvida. Não tem, mas aí é que está. É por isso que a gente tem que seguir como o Kardec criou o livro do Espírito. Ele botou perguntas anteriores para explicar a próxima. Aí, por isso que eu pensei, quem não entende isso é porque não entendeu o resto. Pega só uma parte e ignora o resto. Porque olha bem, na pergunta 121, olha bem, é uma pergunta que é uma pergunta anterior, mas ela é uma pergunta quase que antítese ou semelhante a 121. Leia aí, Babu, devagarinho a 121 para nós, ó. Porque alguns espíritos, outra coisa, a partir de uma pergunta aqui, é tudo espírito com letra maiúscula, ou seja, é corpo nominal já. Porque alguns espíritos seguiam o caminho do bem e outros do mal. Não tem eles o livre-arbítrio? É o livre-arbítrio. Deus, ao criar os espíritos maus, criou o simples e ignorante, com as mesmas aptidões para o bem quanto para o mal. Os que são maus são por vontade própria. Claudinho, faça favor, leia para nós a 122, que também é semelhante a 124. Olha lá. Como podem os espíritos em sua origem, quando ainda não têm a consciência de si mesmos, ter a liberdade de escolher entre o bem e o mal? Há neles um princípio, uma tendência qualquer que os leve mais para um lado que para outro? O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Não haveria liberdade se a escolha fosse provocada por uma causa estranha à vontade do espírito. Então, assim, eu pelo menos entendo assim, que a questão que ele está colocando aqui, se um segue o bem, outro segue o mal, é vontade própria, porque quem não tem consciência não pode distinguir o que é bem, o que é mal. É por isso que eu falei, as primeiras reencarnações no corpo humano, nas primeiras reencarnações nominal, é uma coisa meio que não vale muita coisa, porque a gente não tem uma consciência muito bem formada. A Amanda está entrando aí. Pastor Claudinho, continua lendo a resposta. Eu acho que a gente vai ficar rebolando demais no assunto, a gente não vai sair do assunto, pessoal. Sim. Não é rebolando demais, filho. É que nós temos que entender, para evitar, quando alguém for nos perguntar em qualquer trabalho que nós fizermos nessa pergunta, para não levar essa questão confusa, porque olha bem, Claudinho, Não, Jorge, mas nós já falamos assim, ó, a premissa do espiritismo é que os espíritos têm que reencarnar. Então não tem como o espírito progredir sem reencarnar. Quem está pegando só isso aqui ao pé da letra é porque ignora o resto do espiritismo, porque a minha versão é essa aqui e a minha versão bate porque está escrito aqui. Tá, mas o restante da obra? É que nem o Claudinho fala, com o Evangelho. Eles pegam um pedaço de um texto e esquecem do resto do contexto. Porque as duas perguntas, elas são semelhantes, mas colocadas com âmbito diferente. Né?
todos os espíritos passam e por que alguns seguiram. Mas aqui ele está perguntando coisas semelhantes de maneira diferente. Quer dizer, que desde o princípio, mas aí eu concordo com você, o princípio é quando você já entra na questão do raciocínio dedutivo. Aí, aquela questão do negro e do branco com os cinzas no meio, também está correto. Não, porque depois, lembra lá no começo, quando falou do princípio inteligente, aí eu falei assim, ó, pessoal, tem uma pergunta a partir da 100 e pouco, que vai falar de espíritos já preparados para encarnar em corpo humano, em hominais. No começo era princípio inteligente. A partir de agora, daqui para frente, a maioria do que a gente vai ver aqui, 100% praticamente, é de espírito já na condição de hominal. Sim, eu também concordo com isso. Mas, por isso que a gente está sambando muito. O nosso trabalho está vendo que tem que ler muito bem as perguntas anteriores para poder entender a continuação. Porque, na verdade, nessa pergunta aqui, Kardec tenta pegar o espírito para confirmar aquilo que já foi dito antes. Você percebeu? Sim, certamente é a grande maioria dos espíritos. Ou seja, existe uma gradação onde cada um escolhe por sua conta. Aí que eu falo, é preciso a pessoa entender o espiritismo. Não pegar só isso aqui, ele fala, porque a premissa primeira, que todos os espíritos falaram, Emmanuel falaram, que a gente tem que reencarnar. Então não tem como o espírito progredir. Então isso é uma premissa básica. É o beabá. A gente está a 125, Amandinha? Não, 124. 124. 124. Fala, Claudinho, o senhor que ia verificar alguma coisa aí. Mas eu acreditei interessante, Amandinha, é que o Claudinho é médium. Precisa tomar cuidado com esse cara. Ele lê pensamento. Ele leu a minha mente. Coisa que eu já ia colocar a pergunta, ele já... Capitei, divino guru. Guru, então. Então, a gente tem que fazer a interpretação sistemática, ou seja, a gente lê um trecho, mas a gente tem que também complementar com o que já foi colocado antes, quer dizer, a gente tem que fazer uma interpretação condizente com o conjunto da obra, não só aquilo ali. Isso. Por isso que eu falei que a gente está sambando muito, porque a gente já tem umas premissas definidas. Se a gente começar, não, vamos ler tal agora, vamos ver 121, vai cansar o estudo. Foi aquele negócio que a gente fala de cansar o estudo. Porque a gente já tem algumas premissas, a gente tem um corpo de sistema já doutrinado. Se a gente ficar achando, não, Kardec aqui pode dar a compreender que está falando que o espírito não reencarna. Aí rasga tudo que a gente está estudando e vamos embora. Fala, Claudinho. Porque a gente não pode pegar um trecho isolado, porque senão a gente leva a interpretação errada. Então, a estratégia de pessoas que querem contestar o espiritismo, inclusive, é pegar trechos isolados. Isso é muito comum. Eu assisto o programa lá do cara lá, que ele interpreta, ele recebe perguntas, e o povo pega trechos isolados da Bíblia, e o cara explica, não é assim, você tem que pegar esse trecho, mas em conjunto com, primeiro, o contexto todo que está sendo falado, e segundo, com a obra toda. Você não pode simplesmente pegar um trecho isolado e descartar o resto. Esse é o nosso conselho. Quer dizer, quem for nos assistir agora vai entender isso. O que a gente tem que procurar entender como sistematicamente o que veio antes para poder não colocar essa pergunta no literal, porque aí vai bagunçar. Continua, Claudinho, meu filho. Fala aí, Amandinha. Não, a grande maioria dos espíritos está entre o bem e o mal, é isso? Não. Peraí. Não. É melhor você assistir depois, porque o debate foi longo. Tá bom. Tá. Nem quero perguntar agora. Não, mas é o que ele coloca mesmo, que a maioria dos espíritos não está nem entre os absolutamente maus, nem os absolutamente bons. A grande maioria está no meio, coluna do meio ali. Isso. Mas tem aqueles que, desde o início, começam a escolher bem, então pegam uma reta, assim, um pouco melhor, né? mas não
mas nessa reta ele vai ter alguns percalços também, ele vai errar, mas não vai errar tanto como nós, e tem aqueles outros que desce a ladeira embaixo, que é esse que escolhe fazer errado desde o princípio e vai se metendo nessa jaca aí. Sim. Uhum, tá legal. Vai, Claudinho. 125. Os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Sim, mas as eternidades serão mais longas para eles. Aí vem o comentário de Kardec. Por essa expressão, as eternidades, devemos entender a ideia que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade dos seus sofrimentos, cujo termo não lhes é dado ver. Essa ideia se renova em todas as provas nas quais sucumbem. Eles estendem o sofrimento, né, deles, assim. Não, é que quanto mais você erra, mais você vai ter que reencarnar para conseguir depurar-se. Então, para ele, isso aí é uma eternidade que não passa nunca. Para nós, o sofrimento, ele dói numa condição de você não entender o tempo que ele dura, né? Quer dizer, para alguns é tanta dor que parece que durou 3 horas. Uma eternidade. Para alguns é uma eternidade. Exatamente. Fala aí, Claudinho, você está vendo aí a palavra eternidade, com certeza. Então, não querendo fazer novamente propaganda do Obreiros... Mas acabou, Obreiro? Já acabou! Já acabou, mas eu lembro. Porque está gravado, fala que está gravado no canal. Inclusive está gravado no meu canal, no mesmo canal que está o Livro dos Espíritos, está lá, o Obreiros da Vida Eterna. Assistam! Então, aqui quando ele fala a questão da eternidade dos sofrimentos, né? Lá no livro Obreiros, ele explica muito bem isso. Por quê? Quando você está no plano espiritual e você se arrepende, né, daquelas coisas erradas que você fez, você fica com aquele sentimento de remorso, aquela coisa que você fica sofrendo, achando que aquilo lá nunca vai se resolver. Então, esse remorso é algo que coloca para a pessoa como se fosse algo que não teria mais condição de resolver. A pessoa acha que aquilo não tem mais conserto. Então, a pessoa acaba sofrendo e achando que aquilo nunca mais vai terminar. Vai acabar. E aí eles mostram que basta a pessoa se arrepender, pedir auxílio, né, aos benfeitores espirituais, a Jesus, a Deus, que ele vai receber o auxílio e aí ele vai ver que aquilo tem conserto, que aquilo é reparável. Então, a questão de achar que aquilo é perpétuo é uma coisa mental. Isso, E basta a pessoa mudar a sua forma de pensar, que aí a coisa muda. Conforme como a gente está num relacionamento, alguém termina com a gente fica mal, a gente fica ali chorando as pitangas, ou é mandado embora e fica chorando. Aquele tempo que a gente fica ali lamentando. Se a gente ficar lamentando o negócio, a gente vai estender isso aí pro resto da existência. Então é isso, é uma comparação grosseira, mas é isso, vai depender da gente. Agora, gente, eu sei que nós 4 aqui somos ufanistas da doutrina dos espíritos, senão não estaríamos aqui, certo? Mas realmente, gente, não tem uma doutrina que nos coloque de maneira tão clara que todos nós somos iguais. Olha a resposta. Os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão alcançar o mesmo grau de superioridade que os outros? Sim. Porque, talvez até completamente diferente, porque o bom de ser espírito é que cada um é um indivíduo. Ou seja, ninguém vai chegar lá e dizer assim, digamos assim, Amandinha, todos nós aqui alcançamos, digamos assim, o grau máximo. Aí eu chego lá, aí eu falo assim, Jorjão, você demorou 3 horas a mais, hein, seu babacão? Não! Ô, Jorjão, estamos juntos aqui, né? E você, Babu, seu puxa-saco, chegou primeiro todo mundo. Sabe aquele... Eu vou ser por último, eu vou chegar por último. Entendeu? Você
É isso que eu acho que realmente eu fico fã do Espiritismo. Todos nós vamos chegar no meio, ninguém está perdido, graças a Deus. Se não, eu não tinha salvação, gente. Eu acho que o Jorginho estava muito com o pé enfiado no lodo, nego. Eu acho que ele errou demais nas outras vidas, nego. Eu acho que o Jorginho é aquele... Pô, esse cara demorou 30 anos, olha. Esse espírito superior aí não vai com ele, não, porque esse cara demorou 30 anos para chegar, entendeu? Não. Se a gente consultar a ficha corrida do Seara espiritual do Jorginho, negão, ó, ele tá devendo que tá uma beleza lá. A capivara do Jorginho, ó. A capivara do Jorginho deve ser anos-luz. Anos-luz de comprimento. Isso. Os espíritos que chegam ao supremo grau depois de passarem pelo mal têm menos mérito que os outros aos olhos de Deus? Repita a sua pergunta, que a minha está só assim, os espíritos que alcançaram o grau supremo da perfeição. Não sei se pulou o seu perfeição ou só tem grau supremo. Não, o meu é depois de passarem pelo mal. O meu está assim, ó, os espíritos que alcançaram o grau supremo de perfeição, após ter passado pelo mal, têm o mesmo mérito que os outros aos olhos de Deus. O meu tem um adentrinho maior aí. Aqui esse daqui, ele suprimiu a palavra perfeição porque está subentendido no Supremo. É que o Babu, que ele não nos ouça, é que ele é chegado do Herculano Pires, entendeu? Então ele que está defendendo a tradução do cara. Netinho do Herculano Pires é o Babu. Aliás, se o Babu chegar à perfeição antes de nós, isso com certeza foi pistolão do avô dele, o Herculano Pires. Com certeza. Mexeu os pauzinhos lá em cima lá. Mexeu os pauzinhos lá em cima. Viu, Amandinha? Tem que chegar lá por último, encontrar o bichão já sentado tomando café, nós vamos saber a quem que ele deve isso. Então vamos lá de novo. Os espíritos que chegam ao supremo grau depois de passarem pelo mal têm menos mérito que os outros aos olhos de Deus? Deus contempla os extraviados com o mesmo olhar e os ama a todos do mesmo modo. Eles são chamados maus porque sucumbiram. Antes não eram mais que simples espíritos. Essa parte é muito importante, pessoal. Olha aqui, ó. Eles foram chamados de maus por fracassarem. Então não existe aquele mal absoluto. É mal de fracasso, de ceder à tentação. Gravem isso para a posterioridade. Então, os espíritos, quando um espírito mau, é aquele que fracassa, que não tem vontade perante o desafio, que acaba sucumbindo, se deixa arrastar pelas paixões. Isso é muito importante a gente ter na mente. Calma aí, vou desligar aqui que tá passando o cheiro, calma aí. Porque, na verdade, gente, aqui, Deus nem poderia nos chamar, porque ele já nos deu a liberdade de cada um poder escolher. Então, não é transviado. Você escolheu a sua vida, eu não vou intervir, nem vou te chamar, porque, na verdade, se eu te julgasse como Deus transviado, eu estaria errado em te dar a liberdade, porque é o que está escrito aqui, ó, na pergunta e resposta 122, ó. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Ele não teria mais liberdade se a escolha fosse determinada. Ou seja, então Deus não poderia nos chamar de transviados ou de sucumbidos, porque ele que nos deu essa condição de você poder escolher o caminho. O adendo só que eu quis dizer, quando os espíritos colocam mal, não é que é a pessoa tendenciosa de fazer o mal, se eu quero prejudicar você, eu quero fazer você. Tem espírito que fazem isso, porque são ignorantes. Mas quando os espíritos recebem ao mal aqui, ele fala assim, aqui é aquele que não resiste às tentações, ele se deixa arrastar e aí prolonga o seu tempo de reencarnações. Beleza.
Não tem diferença, né? Ambos passaram por dificuldades diferentes e chegaram, né? É igual corredores, né? Tá lá na pista de corrida. O que cada um vai passar ali naquela corrida até chegar ao final é de cada um. O importante é que cada um chegou no final. Atingiu. E o mais importante é que todos os carros, quando saem com a mesma capacidade. Digamos, eu não dou o Fusquinha 62 para o Claudinho e o tio dele, né, que o avô dele dá uma Mercedes para o Babu, né? E para mim dá uma carroça, uma carriola. Né? Não, todos os carros no mesmo nível. Agora, a questão é, quando você dá a largada, você sabe dirigir um carro desse? Esse é que é o problema. Isso que é bom, ó, é QI, quem indica. Ó, indicação do Supremo Tribunal. Eu estou sendo bem indicado, pessoal. Tô passando a sabatina aqui. Se eu passar na sabatina, eu assumo o cargo lá. Viu, Mandinha? Esse é o cara, hein? Esse é. Vamos lá, 127. Vamos lá. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? São criados iguais, mas não sabendo de onde vêm, é necessário que o livre-arbítrio se desenvolva. Progridem mais ou menos rapidamente, tanto em inteligência como em moralidade. Isso é legal, a gente não sabe de onde vem. Comentários de Kardec. Os espíritos que seguem desde o princípio o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Se não têm más tendências, não estão menos obrigados a adquirir a experiência e os conhecimentos necessários à perfeição. Podemos compará-los a crianças que, qualquer que seja a bondade dos seus instintos naturais, têm necessidades de desenvolver-se, de esclarecer-se, e não chegam sem transição da infância à maturidade. Assim como temos homens que são bons e outros que são maus, desde a infância, há espíritos que são bons ou maus desde o princípio, com a diferença capital de que a criança traz os seus instintos formados, enquanto o espírito, na sua formação, não possui mais maldade que bondade. Ele tem todas as tendências e toma uma direção ou outra em virtude do seu livre-arbítrio. Beleza. Quer dizer, essa colocação de Kardec nos auxilia e dá um fechamento de consenso naquilo que o Babu colocou na pergunta 124. Ou seja, que aqui ele está vendo que os espíritos aqui já são hominais, já têm a condição de livre-arbítrio. Porque, pelo princípio, cada um tem que passar pela transição normal. Quer dizer, você vai adquirir esse princípio de saber se você vai seguir de maneira mais sensata ou não, de acordo com a sua própria escolha. E não é uma tendência, porque todos somos iguais, entendeu? É que cada um escolhe o caminho. Então, digamos assim, aí nós vemos que realmente Kardec é muito esperto, como pergunta para os espíritos. Ele pergunta uma coisa aqui e vai perguntar a mesma coisa com uma outra questão, para saber se os espíritos estão respondendo de maneira similar. Porque, como o Cláudio colocou bem, tem que ser sistemático a compreensão. Ou como nós diríamos filosoficamente, tem que ser uma maiêutica, entender o texto que está dizendo aqui. Então, aí confirmou bem. Esse princípio já é quando o espírito já começa a trabalhar o seu livre-arbítrio pela sua consciência. Sim, mas eu vejo assim, mesmo infantil, ele é obrigado a passar pela transição, quer dizer, ele vai adquirir algumas experiências, mas quando ele conseguir entrar na puberdade, ele vai passar a responder pela sua consciência. Aí é que ele vai ver se as suas tendências são mais positivas ou não. E é legal o que Kardec coloca no começo, que eu falei no começo. Os espíritos que seguem desde o princípio o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Ou seja, vamos dar uma derrapada. Vamos falar aqui que Jorginho e Jesus são da mesma época, são da mesma turma, são criação da mesma época de Deus. Uhum. Aí Jesus deu uma pisadinha na bola com a Amanda. Foi lá no negócio, roubou o lanche da Amanda. Só que bateu a consciência, ele foi lá e devolveu. Então ele já sentiu assim, pô, eu fiz uma coisinha errada aqui,
E isso não é legal. Bateu aquele remorso nele. Jorginho já não. Todo dia tá roubando ali, ó. Todo dia tá roubando. Tava roubando. Esses dias, o lance da Amanda, o que foi que eu fiz com a Amanda? Pô, eu já pensei. Não, por isso que eu tô falando. Jesus roubou uma vez, já caiu a ficha dele. Falou assim, putz, não, isso aqui é errado, tô me sentindo mal, então vou devolver pra Amandinha. Jorginho não, tava roubando o lanche da Amandinha todo dia, fazendo burro e com a Amanda na escola ainda, tá ligado? Por isso, assim, não exime que Jesus ter progredido mais rapidamente, ele teve algumas dificuldades, não que ele acertou 100% o tempo todo, ele deu uns errinhos também, mas não foi tão grave que nem o nosso. Ele percebeu e mudou o disco. Nós já roubamos o gancho da Amandinha até hoje. Agora, o que eu gostei legal e é bom para quem venha nos assistir foi a colocação do Cláudio, da compreensão sistemática, porque a pessoa tem que entender as perguntas anteriores para ler o contexto. Você pensa bem, Kardec explicou a 124 nesse texto aqui embaixo. Se a pessoa se apega e vai defender um literal, ele esquece de ler o texto e frauda a maneira como Kardec colocou. Porque você pensa bem, nós chegamos a um consenso correto e Kardec explica exatamente isso aqui. Fala, Claudinho. Então, é o mesmo caso que a gente viu aí semana passada do caso, né? Já repetindo novamente o caso da soltura do bandido lá do traficante pelo ministro Marco Aurélio. Ele seguiu literal aquele trechinho do Código de Processo Civil. Ele não fez uma análise sistemática da coisa. O cara já era condenado em segunda instância em 2 processos. Ele não podia ser libertado. Mas não, ele pegou só o trechinho, que não foi analisado em 90 dias, né, a soltura ou não dele, e ele entendeu que isso dava uma soltura automática para o cara. Então ele não fez uma análise, ele não fez uma interpretação do sistema do Código Penal em si, ele pegou só aquele trechinho. E aí que as pessoas acabam interpretando de forma errada, porque pega só um trechinho solto, né, em vez de analisar todo o contexto. Todo o contexto. Amandinha, agora é tu que lê. Agora sim, Jorginho. 128, Jorginho. Os seres que chamamos de anjos, arcanjos e serafins formam uma categoria especial de natureza diferente das dos outros espíritos? Não. Esses são os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Aí tem um Kardec que falou. A palavra anjo revela geralmente a ideia da perfeição moral. Entretanto, se aplica frequentemente a todos os seres bons e maus que estão fora da humanidade. Disse o bom ou mau anjo, o anjo de luz e o anjo das trevas. Nesse caso, é sinônimo de espíritos ou de gênio. Nós a tomamos aqui na sua boa acepção. Ou seja, no sentido que já bom só vai ter um só. O anjo, bom, espírito só vai ter um. Aquele que chegou no máximo da sua perfeição moral. Porque também eu entendo aqui, Babu, que essa pergunta foi colocada porque realmente no século XIX, na metade do século XIX, o peso das palavras bíblicas ou cristãs ou católicas tinha um peso muito grande. Uhum. Então ele teve que fazer uma analogia. Se fosse nesse tempo de hoje, eu acho que essa pergunta não precisaria, porque já se explicou que o espírito não tem esse problema, entendeu? Não, mas aqui ele deixa bem claro, que quando, no sentido para os espíritos, o que é anjo? É aquele que já chegou na perfeição moral máxima, ou bem elevada já a coisa, porque aqui, né, nessa época que você falou, sempre tinha o anjo mau, o anjo bom, tal. Bom, porque tudo que é relacionado, que nem ele fala assim, tudo é relacionado como anjo, seja bom, seja mal. Mas ele fala assim, anjo no espiritismo é aquele que chegou no seu desenvolvimento moral elevado.
é aquela pessoa já, o espírito já moralmente elevado. Fala, Claudinho, o senhor que sabe. Minuto da cultura. Minuto da cultura. Anjo, do latim angelus e do grego angelos. Significa mensageiro. Segundo a tradição judaico-cristã, a mais divulgada no Ocidente, conforme relatos bíblicos, são seres celestiais e espirituais. São servos de Deus como os homens, que servem como ajudantes ou mensageiros de Deus. Quer dizer, na verdade, anjo nem é um espírito superior, é um dos trabalhadores do grupo, do grupo que é sideral, na verdade, né? São mensageiros ou ajudantes de Deus. Ajudantes de Deus. Maravilha. Amandinha, você está com o olhinho cansado, é isso aí? Eu tô com soninho, né? Mas vamos lá. Ai, ai. Os anjos percorreram todos os graus da escala? Percorreram todos os graus, mas, como já dissemos, alguns aceitaram suas missões sem murmurar e chegaram mais depressa. Outros gastaram um tempo mais ou menos longo para alcançarem a perfeição. Ou seja, que nem os espíritos já falaram, uma vez que você bota o pé na grama, você começa cada vez mais a se afundar. Então é bom que nas primeiras pesadas na grama você já tenta tirar já, porque senão você é que nem come mel, né? Quem não come mel, quando come, se lambuza. Mas o bom também, Babu, poderíamos pegar também isso que você falou de maneira mais positiva, né? Você conseguiu colocar o pé na grama, você já está caminhando, cara, sabe? E isso eu acho legal na doutrina dos espíritos. Não importa o grau aonde você esteja, você está caminhando, você está evoluindo. Tem essa esperança que... Isso sim, só que a gente está querendo chegar um pouquinho mais rápido já, né? Porque outra encarnação no Brasil não vai dar não, pessoal. Ah, não. Olha, eu vou querer um lugar que tem um pouco mais de mata, um pouco mais de árvore, poder respirar melhor, porque Jacareí está complicado, bicho. O pessoalzinho é arboricida nesse município aqui, cara. Não é possível. O cara odeia árvore. Não é possível um negócio desse. Como eu já relatei em pleitos anteriores, se me for concedido, eu quero a Inglaterra, tá? De preferência na família real, tá? Ou pelo menos o duque de alguma coisa, conde de alguma coisa, pelo menos. Já serve, né? Tô falando, Jorginho, quem nunca come do mel, quando come quer se lambuzar, ó. Ô, Amanda, eu como sou um espírito humilde, o que eu vou pedir? Eu vou pedir o seguinte. Senhor Deus, Jorginho aqui está na pior. Se o senhor puder me colocar como empregado do Claudinho lá no castelo de Windsor, para ser o caseiro, para morar na casa do caseiro que cuida dos cavalos do rei, eu já vou ficar satisfeitíssimo, cara. Você pensa bem na minha humildade. Pode deixar, Jorge, eu vou nomear você o meu lacaio mor. Para mim serve qualquer região ali da Europa, uma França, uma Itália, uma Dinamarca, mas nesses países tem que ser aquelas cidades mais provincianas, que tem mais mato, que seja mais, não tenha tanta gente. Isso, eu também gosto. E você, Amandinha, você vai querer aonde? A bichinha, que ela é mais humilde de todo mundo, quer ver? Eu vou querer nascer em São José dos Campos, quer ver? Ai, meu Deus do céu. Eu não sou tão humilde assim, não. Eu vou querer falar também. Ai, Jorginho. Não, aqui tá bom, meu Deus. Eu gosto de São José. De tudo nesse município. Feliz aqui, né? Tá ótimo. Ai, ai. Vamos lá, Amandinha. Tá contigo também. Então, vamos lá. Se a opinião que admite seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas é errônea, como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? Fica sabendo que teu mundo não existe de toda a eternidade e que, muito antes que ele existisse,
já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Os homens acreditaram que eles foram sempre assim. Perfeitos. Olha, gente, isso eu fico doido de ficar perguntando. Você pensa bem, ó. Vamos imaginar uma piração maluca aqui. Se o nosso planeta aqui tem 5 bilhões de anos, e para a gente chegar à perfeição leva-se uns bilhões de anos a mais, quer dizer, caramba, quando Deus criou esses espíritos, que hoje são espíritos superiores, que cuidam da gente, quem é que cuidava deles? Quer dizer, desde quando Deus está criando esse mundo aí? Porque os caras falam que o universo existe há 12 milhões de anos. Isso não é muito tempo para você alcançar a perfeição. 12 bilhões de anos é muito para nós, para a nossa visão lenta, mas para chegar à perfeição, cara, deve ter muitos bilhões de anos acima disso. Vou relembrar você, Jorge, uma pergunta que está no começo do Livro dos Espíritos. Não crie especulações sem saída que você não vai saber explicar. Falta a faculdade, o sentido. Não entra, a palavra essa, não entra em dédalos que farão você se perder, entendeu? Não entra em labirintos. Não entre em labirintos que você não vai saber sair. Chega daqui, tá bom. Eu lembrei onde eu tenho vontade de conhecer, é a Escócia. É lá para aquele lado de lá. Ó, a Escócia é legal, hein? A Mandinha quer tomar um puro malte escocês. A Mandinha quer tomar um puro malte escocês. Ela tá com saudade do legítimo Scotch Whisky 12 anos. Isso. Já associa, né? Entendeu? Ela odeia os ingleses. Viu, Amandinha? Os ingleses. Ó, só lembrando que os escoceses não usam nada debaixo do kilt, tá? Não mesmo? Acho que usa sim. Não usam. Não usa nada. Bom, nunca vi um de perto. Hoje usam, entendeu? Mas naquela época não. Hoje usa cueca, mas na época que... Aliás, Claudinho, é a história do kilt escocês, realmente, que é a marca dos clãs que eles têm lá. Porque eu nunca imaginei alguém... Porque aquilo não é uma saia, é uma saia que a gente chama de moderno, mas aquilo é um kilt. Quando é que isso nasceu nesse povo com aquela faixinha, com desenhos diferentes, cada um no seu clã? MacGregor, MacLeod, sei lá o nome que tem esse negócio aí. Eu não conheço em detalhes a história da Escócia, mas isso aí já é de muitos séculos. Já na época da Roma Antiga já tinha mais ou menos isso daí. Antes até, né? Bem antes. Era cada padrão, que eles chamam de padrão, cada um tem cores diferentes de cada clã. Né? Então, cada clã era uma família, né? Uma família ampliada, né? Então, era uma comunidade. Então, cada clã tinha suas cores para identificar de que clã que você pertencia. Eu gosto daquela gaita. A gaita de fole é uma musiquinha interessante. Nossa, demais. Era feita... As originais são feitas da bexiga do carneiro, na verdade, né? Porque você enche ela e aperta para que o ar faça a música. Sim. Eu até coloquei no meu toque de celular aqui. Babu, o homem é simples. Você percebeu que o nosso amigo aí... Olha, até me arrepia. Acho que outra vida eu vivi pra lá. O Claudinho não sabe onde quer nascer também. Se é na Escócia, se é na Inglaterra. Ele tá querendo nascer nos Países Baixos ali, no Reino Unido. Ele tá querendo nascer no Reino Unido ali. Grã-Bretanha. Isso, vamos pro Reino Unido aqui. Legal, 131, é isso?
Aí a Mandinha tá contigo. Depois dessa bobajada toda, eu queria só fazer um comentário. Comenta Então, aqui ele fala a respeito dos espíritos perfeitos, né? É por isso que, por exemplo, os evangélicos, católicos acham que Jesus ele é criado perfeito. Porque como eles não acreditam em reencarnação, eles não acreditam em toda essa coisa de que existe planetas muito mais antigos que a Terra, que para eles, Deus criou a Terra. O universo todo foi criado ao mesmo tempo que a Terra. Então, como eles não acreditam que a Terra surgiu muito tempo depois do resto do universo, então eles acham que Jesus ele já foi criado perfeito. Então, eles não entendem, né, que ele também seguiu uma linha evolutiva igual qualquer espírito. Né? É isso. comentário pertinente dessa vez. Esse valeu a pena. Esse valeu a pena. A pitaca do Babu foi dessa. Você, Amandinha, por favor, dá uma variedade aqui. A coisa começou, os espíritos maus começaram a interferir na encruzilhada do nosso sinal aqui. Por isso que eu falo na introdução que a única participante séria desse grupo é a Amanda. Ah, tá. Eu sou que menos falo, né? Vamos lá. 131. Há demônios no sentido que se dá a esta palavra? Se houvesse demônios, eles seriam obra de Deus, e Deus seria justo e bom se houvesse criado seres devotados eternamente ao mal e infelizes? Se há demônios, eles habitam em teu mundo inferior e em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e creem lhes serem agradáveis pelas abominações que cometem em seu nome. Aí tem aqui, né? A palavra demônio não implica na ideia de espírito mau, senão na sua significação moderna, porque a palavra grega daimon, é isso? Isso. Da qual se origina, significa gênio, inteligência, se emprega para designar os seres incorpóreos, bons ou maus, sem distinção. Lembra quem tinha o seu daimon? Quem que tinha, senador? Sócrates. Sócrates falava, eu estava conversando com meus daimons, que ele perdia a vista uma hora, ele entrava em estado de contemplação e ficava catatônico. Era a hora que ele falava que ele estava conversando com seus daimons, seus espíritos. Na verdade, é espírito, né? É um espírito sobre um espírito comum. Poderíamos trocar a palavra daimon por inteligência. Uhum. Outra personagem aí que também escutava a voz dos seus guias foi a Joana d'Arc, né? Joaninha. Tem livro aqui. Que era os Espíritos do Senhor. Olha lá. Olha que legal, tem o livro dela. Joana d'Arc. Tem dois, tem esse aí. Tem um Denis. E o Denis amava essa mulher. Continua, Mandinha, vamos para o segundo parágrafo. Vamos lá. Por demônios, segundo a significação vulgar da palavra, se entendem seres essencialmente malfazejos. Seriam, como todas as coisas, criação de Deus. Ora, Deus, que é soberanamente justo e bom, não pode ter criado seres predispostos ao mal por sua natureza e condenados por toda a eternidade. Se não são obras de Deus, seriam, pois, como ele, de toda a eternidade, ou então haveria várias potências soberanas. A primeira condição de toda doutrina é de ser lógica. Ora, a dos demônios, em seu sentido absoluto, peca por essa base essencial. Compreende-se que na crença dos povos atrasados, que não conheciam os atributos de Deus, fossem admitidas as divindades malfazejas, como também os demônios, mas é ilógico e contraditório para aqueles que fazem da bondade de Deus um atributo por excelência, supor que ele possa ter criado seres devotados ao mal e destinados a praticá-lo perpetuamente, pois isso nega sua bondade.
Os partidários da doutrina dos demônios se apoiam nas palavras do Cristo. Não seremos nós quem conteste a autoridade dos seus ensinamentos, pois os desejamos ver mais no coração que na boca dos homens. Mas estarão bem certos do sentido que ele dava à palavra demônio? Não se sabe que a forma alegórica era um dos caracteres distintivos da sua linguagem? Tudo que o Evangelho contém deve ser tomado ao pé da letra? Não precisamos de outra prova além desta passagem. Logo após esses dias de aflição, o sol obscurecerá e a lua não derramará mais sua luz. As estrelas cairão do céu e as potências celestes serão abaladas. Digo-vos em verdade, que esta geração não passará sem que todas essas coisas se tenham cumprido. Alguma observação aí? Aqui, na verdade, você vai completar, porque ele está dizendo que a Bíblia, é como diz o Claudinho, a gente tem que ler sistematicamente. O que ela está querendo dizer com a palavra da época para que você possa trazê-la para hoje, né? Porque aqui está falando que vai ter uma guerra nuclear aí, ou está tendo uma guerra nuclear, né? O sol vai escurecer, a lua não vai derramar a luz, quer dizer, vai acabar o mundo. Será que é exatamente isso que ele está dizendo? Não, né? Então, a gente tem que entender que muitas das palavras que hoje a gente lê na Bíblia são traduções que não refletem exatamente o sentido que ele quis passar na época, na língua aramaico, que era o que ele falava para o povão. Porque o hebraico mesmo, quem só falava era o povo do templo. O povão mesmo já nem lembrava mais do hebraico, falava aramaico, era a língua corrente da época. Então, a tradução, ela muda o sentido da coisa. Inclusive, isso foi uma das críticas que foi feita a Jerônimo, quando ele traduziu a Bíblia, né, do grego, das línguas aramaicas para o latim. Falou-se muito mal dele, porque ele em vez de traduzir literalmente, ele traduziu no sentido que se tinha para o latim. Então ele não traduziu literalmente. Ele procurou corresponder o sentido que tinha na língua original para o mesmo sentido no latim. Isso. Só que a gente não entende o contexto da época. Por isso que eu sou muitas pessoas que falam, não, aquelas aulas históricas da EAE tem que tirar, que aquilo tudo é bobagem. Eu concordo, não é bobagem. Também. É importante. É importante para você entender quando você chega na parte que fala sobre a vida de Jesus, entender todo o contexto histórico que veio antes dele. Né? Porque senão você não vai entender a coisa. Então, muito do sentido do que ele quis dizer não foi corretamente interpretado. Então, quando ele fala lá que você vai para o inferno, por exemplo, a palavra inferno, quando a gente fala a palavra inferno hoje, né, que é o que está escrito na Bíblia, a gente imagina, nossa, um lugar cheio de chamas, caldeirão. O sentido que ele quis dizer inferno era apenas uma condição mental, a pessoa que está atormentada. Então, quando ele falava inferno, para você não fazer coisa errada, que você, né, de repente vá para o inferno, não é um local geográfico que ele estava dizendo que você iria parar. É para você não ficar atormentado, para você não ficar com remorsos, para você não ficar num estado mental que vá te fazer cometer desatinos. É isso que ele quis dizer. Só que na leitura da Bíblia, as pessoas entendem que inferno ele quis dizer um lugar geográfico cheio de fogo. Essa parte aqui também, até que essa parte da passagem aqui, ó, logo após esses dias de aflição, o sol escurecerá e a lua não mais iluminará. As estrelas cairão do céu e a força do céu será abalada. Eu vos digo a verdade que essa geração, vamos pegar essa geração, não passará sem que todas essas coisas sejam cumpridas. Alguém pode ler isso aí e interpretar que nem o Jorginho falou lá, que alguém fala, isso aqui pode ser uma guerra nuclear. Eu não entendo
por isso da reencarnação, eu não entendo isso. Quando ele fala assim, ó, essa geração não passará. Qual geração ele fala? Daquela época lá, que foi reencarnando em todas as outras demais e aqui está agora. É. Porque ele sabia, e é o que a gente estava comentando lá atrás. Você falou, pô, 300 mil anos não aprende. Não aprende mesmo. A gente teve com Jesus, Jesus deu os toques para nós, e a gente começa a errar. E aí quando ele fala, o sol escurecerá, é uma época atual que nós estamos vivendo. Tipo assim, o que é o sol? É a luz divina. Hoje ninguém mais está aí para as coisas divinas na Terra. Está todo mundo vivendo do prazer, vivendo de qualquer modo, esqueceu Deus. Então, quando ele fala que o céu escurecerá, que não vai ter mais essas coisas, não alguém que pode traduzir, vai ter uma guerra nuclear que vai acabar com tudo. Não. É uma questão espiritual, é saber você pegar essa passagem e saber interpretar aquela geração que ele está se referindo, essa geração de hoje ainda é nós reencarnados daquela época. E toda essa bagunça que a gente faz, a gente se afastou mais ainda das coisas divinas. E, Babu, essa tua explicação é muito boa, porque diz o seguinte, nas perguntas anteriores, lembra que ele fala assim das eternidades, né? Que eternidade é uma questão, porque geração, para ele, naquela época, é esse grupo de espírito, não é uma geração, digamos assim... Pai, mãe, avô, isso. Que nasceu no ano 200 e morreu no ano 300. Não, geração é o grupo de espírito, né? Que estava reencarnando naquela época e que... Então, essa geração é a nossa geração que veio para cá. Então, nós temos que entender que a eternidade não é uma questão de um tempo indefinido. A eternidade é aquilo que você avalia pelo seu tempo, entendeu? Você vê? Então, essa questão das palavras, da compreensão é importante. Então, a geração que ele fala, essa geração é esse grupo de espíritos que está aqui, não vai passar enquanto isso não resolver. Quer dizer, a gente melhorou como geração, todo mundo resolveu. Mas a maioria das pessoas naquela época achavam que geração era esse tempo de vida que eu tenho. Isso. A maioria achava, porque eles aguardavam que Jesus, como Jesus falou que ele voltaria, eles estavam aguardando para daqui, talvez 20 ou 30 anos, Jesus já tivesse voltado, porque ele falou que nessa geração. Por isso que as pessoas não podem interpretar literalmente, a gente tem que entender o que ele quis dizer, é um simbolismo. Isso é um problema. Continua, Mandinha. Vamos lá. Não temos visto a forma do texto bíblico ser contradita pela ciência no que se refere à criação e ao movimento da Terra? Não pode ocorrer o mesmo com certas figuras empregadas pelo Cristo, que devia falar de acordo com os tempos e os lugares? O Cristo não poderia dizer conscientemente uma coisa falsa. Assim, pois, em suas palavras, há coisas que parecem chocar a razão. É porque não as compreendemos ou as interpretamos mal. Os homens fizeram com os demônios o que fizeram com os anjos. Da mesma forma que acreditaram em seres perfeitos de toda a eternidade, tomaram os espíritos inferiores por seres perpetuamente maus. Pela palavra demônio, devem, pois, se entender os espíritos impuros, que frequentemente não valem mais do que as entidades designadas por esse nome, mas com a diferença de que seu estado é transitório. São os espíritos imperfeitos que murmuraram contra as provas que devem suportar, e que por isso, suportando-nas por mais tempo, chegarão, porém, por seu turno, a sair desse estado, quando quiserem. Poder-se-ia aceitar, então, a palavra demônio com esta restrição, mas como é entendida no sentido exclusivo, poderia induzir ao erro, fazendo crer na existência de seres especiais, criados para o mal. Com relação a Satanás, é evidentemente a personificação do mal sob uma forma alegórica, pois não se poderia admitir um ser mau a lutar, de potência a potência com a divindade, e cuja única preocupação seria de contrariar os seus desígnios. Precisando o homem de figuras e de imagens para impressionar a sua imaginação, ele pintou os seres incorpóreos sob uma forma material,
com atributos lembrando as suas qualidades ou seus defeitos. É assim que os antigos, querendo personificar o tempo, pintaram-no com a figura de um ancião portando uma foice e uma ampulheta. A figura de um homem jovem seria um contrassenso. A mesma coisa se verifica com as alegorias da fortuna, da verdade, etc. Modernamente, os anjos ou espíritos puros são representados por uma figura radiosa, com asas brancas, símbolo da pureza. Satanás com 2 chifres, garras e os atributos de animalidade, emblemas das paixões inferiores. O vulgo, que se toma as coisas pela terra, viu nesses emblemas um indivíduo real, como outrora vira Saturno na alegoria do tempo. Amandinha, a sua tradução no final tá meio estranha da minha. A última. Porque como é que tá a sua, Babu? Não, é que ela falou terra. Ó. O povo que toma as coisas ao pé da letra viu nesses emblemas individualidades reais, como antigamente viu Saturno na alegoria do tempo. É que para mim a audição ela falou alguma coisa relacionada à terra, o povo que toma ao pé da terra, alguma coisa assim. Saiu para mim terra aqui na minha audição. É. Ah, tá, mas é tempo mesmo. Não, é o pé da letra. O povo que toma as coisas ao pé da letra, é isso? Isso. É. Viu nesses emblemas o indivíduo real. Com outrora vira Saturno na alegoria do tempo. O livro que a da Amandinha segue o mesmo que igual o meu. O vulgo, É igual o seu. O comum. O povo. Não, é que tipo assim, depois ao pé da letra eu entendi outra coisa aqui. Eu não sei o do Cláudio, como é que tá, porque o do Cláudio deve ter até alguns textos, porque é o Herculano que faz, então ele tem algumas coisas a mais. Aqui tem uma notinha de rodapé aqui do Herculano. Quando termina aqui, ele fala, como outrora vira Saturno na alegoria do tempo. Aí tem a notinha. Essa teoria espírita sobre os demônios vai hoje se impondo aos próprios meios religiosos que mais acirradamente a combateram. Em O Diabo, que é um livro, né, pelo que está dando a entender aqui, o escritor católico Giovanni Papini a endossou apoiado nos pais da igreja. O padre Pierre Teilhard de Chardin, não sei como é que pronuncia isso. Pierre Teilhard de Chardin, que é cuja doutrina aproxima a teologia católica da concepção espírita, considera o inferno como o polo negativo do mundo, integrado no pleroma, o mundo divino unido ao corpo místico do Cristo. E assim se refere aos demônios. O condenado não é excluído do pleroma, mas apenas da sua face luminosa e da sua beatitude. Perdoe-o, mas não está perdido para ele. Aí eu faço a pergunta. Pode falar. Perdoe, não. Perde-o, mas não está perdido para ele. Aí eu faço a provocação para... Se você procurar Pierre Teilhard de Chardin, você vai encontrar uns 12 livros desse antropólogo. É ele quem fala que a religião tem que trabalhar com a religiosidade. Não é a religião que conta. Ele é muito inteligente. É uma inteligência assim, que é católica, porque era um padre, mas, acima de tudo, o cara era outro nível de espírito. Quem gosta dele também é o Babu. O Babu gosta do Chardin. Vou procurar. A Mandinha, tudo que você quiser dele, leia que vale a pena. Mas aí, a provocação que eu faço para os senhores, que a gente vê aqui que isso, a gente não pode levar ao pé da letra, que demônio é uma concepção que a gente deu ao nosso bel prazer, porque a gente não tinha comparação, então a gente comparava que nem a gente fez com Deus. Sabendo que era Deus, a gente fez um Deus de barba, velhinho, tudo mais, então a gente trazia mais as coisas para o nosso entendimento, mais para perto de nós, e isso conforme o tempo se cristalizou, então as pessoas levaram ao pé da letra. Mas vamos pegar nós aqui, simples mortais ainda, que estamos começando a
a entender essas alegorias. Aí imagina esse pessoal agora, espírita, que leva tudo ao pé da letra e que achava que aquele livro do Chico não será em 2012, que a partir de 2019 o mundo já estava regenerado. Imagina essa massa, vamos falar só do Brasilzão, essa massa, para começar a ter uma compreensão que a gente está tendo agora, de espiritualidade, do que é anjo, o que é demônio. Nego, vai passar essa geração que está aí, esse pessoalzinho que está e não vai cair essa ficha deles. Então essa renovação, essa entrada no mundo de regeneração vai demorar ainda, cara. Porque você vai ter que ter um grupo de espírito que tem essa mentalidade já, que pode aceitar isso. Ou você vai falar isso para esse pessoal aí fora, ninguém vai aceitar isso aqui, né? Não, gente, olha, Babu, eu tenho como crença pessoal que a grande maioria de hoje que realmente crê nessa alegoria como verdadeira, eu acho que é um alto escondimento psíquico. Porque eu duvido que uma pessoa, sei lá, é o que eu acho, eu duvido que uma pessoa minimamente pensante e que fala de Deus vai acreditar que o demônio foi criado por Deus e que ele não vai evoluir e que ele faz você ser ruim. Mas não aí que tá, Jorginho. Não minimamente pensante acredita nisso. Mas a pessoa porque não se pensa. Ela acreditasse nisso, ela não poderia usar celular. Porque mas uma pessoa que acredita no demônio não pode usar celular. Mas, Jorginho, vamos para a realidade hoje em dia. A religião, o que é? É massa de manobra. É seguir um pastor, é seguir um negócio que o cara fala e fala que aquilo é negócio do demônio, ele vai aceitar aquilo lá. A pessoa não pensa por si só. Mas sim, Babu, mas eu acredito que a pessoa siga isso por conveniência, não porque no fundo ou acredite nisso. É uma forma de, digamos assim, eu vou fingir que eu acredito porque assim me libera mais de fazer aquilo que eu gosto. Porque se uma pessoa realmente acreditasse literalmente que existe demônio, como foi criado no começo, seria uma pessoa incapaz de usar celular, porque ela não seria progressiva. Mas aí, Jorginho, o que eu falo? Essa pessoa na preguiça de pensar e largar para outra pensar, mas se a gente for discutir com ela, e o Claudinho sabe muito bem disso, que ele é amigo dos caras, fala assim, o demônio não existe. Existe, para elas o demônio existe, não existe, Claudinho? Eu tenho pessoal aqui no escritório que é evangélico. Quando eu falo que o demônio não existe, eles reafirmam, existe sim. Uma vez o rapaz que trabalhava como motoboy para mim aqui, ele tirou uma foto num lugar lá meio afastado, num sítio lá. Ele tirou uma foto assim no lugar que era meio assim, era tipo um salãozinho assim de festa. Ele tirou uma foto, apareceu uma imagem de um ser assim meio disforme. Ele mostrou para mim a foto. Falei, isso aqui não é gente não, isso aqui é coisa do outro mundo. Ele ficou assustadíssimo. É os demônios. Falei, demônio não existe. Existe sim, não sei o quê. Porque o pessoal fala tanto na cabeça que existe, eles não pensam, que cristaliza. O que os espíritos falam? O medo é a pior coisa. Então eles não pensam mais, eles botam essa ideia fixa que existe, mas aí usa o celular porque é aquele negócio, é conveniente para ele usar. Se a igreja falasse para ele, não pode mais usar celular, duvido. A questão da doutrina do demônio é porque a maioria ainda não quer aceitar o fato que nós somos responsáveis pelas nossas burradas. O principal que as pessoas não abolem essa história do demônio, né, é porque a maioria prefere ficar no conforto de acreditar que tudo que eu faço de errado, a culpa é do outro. Ou seja, é o demônio. A culpa não é minha, a culpa é do demônio. Mas enquanto... Cláudio, eu acredito mais nisso do que uma mentalidade medieval, entendeu? Porque se eu fosse medieval, a ponto de acreditar no demônio como realidade, eu não poderia usar os progressos que eu uso hoje. Porque é impossível um pastor ou um protestante
daqueles pentecostais. Acreditar, por exemplo, assim, que a Bíblia e tudo que ela fala é literal, como é que ele consegue ligar um carro moderno, colocar Bluetooth? Porque não tem. A mente medieval não admite o uso de modernidade. Ele não saberia utilizar isso. Agora, eu acredito sim que o pessoal finge que vai nessa linha para poder usar desculpa, né? E eu ainda acho que se a gente fizer um censo aí, vai dar muita pessoa que acredita realmente no demônio ainda. Gente, olha, quando eu ouço o pessoal falar em demônio e a pessoa tentar mostrar para mim que acredita, eu procuro não rir, mas eu não consigo ver ela dizer, ela está querendo me zoar a minha cara, porque é impossível Jorjão, mas é mente infantil ainda, Jorjão. Isso que é o problema, é mente muito fácil manipulada, é mente infantil. Porque, cara, vamos terminar a nossa reuniãozinha aí. Desgrava aí, ô senador. Então nós estamos terminar, senão a Amanda vai dormir. Na 132, a reunião tem curso ainda. Amanda vai dormir. Senão a Amanda vai dormir. Desgravou aí?